Na aula de ciência dessa terça-feira, a gente vai estudar sobre ecossistema, né? Muito bem. O que é um ecossistema? Como ele se organiza? O que é que tem? O que é que deixa de ter? Quais são os tipos de ecossistema? Então, muito bem. Então, vamos lá. Sem mais demora, a gente vai explicar isso tudo direitinho lá no ecossistema. Então, vamos lá que a aula de ciência desta terça-feira está começando. Ecossistema. Conteúdo da aula. Vamos saber o que é um ecossistema e como ele se organiza. Vamos conhecer as relações dentro de um ecossistema. Para a aula. No ponto 1, a gente vai saber o que é um ecossistema. No ponto 2, organização de um ecossistema. 3, e a gente vai entender o que é cadeia alimentar. O que é um ecossistema? Ecossistema é um conjunto onde seres vivos e elementos não vivos mantêm relações para sua sobrevivência. Os seres vivos são os animais, fungos, plantas e micro-organismos. Os elementos não vivos são a água, o solo, o clima e etc. Né? Então, a gente vê nessa imagem aí, que representa um ecossistema, que a gente vê animais, a gente vê plantas, não é? Deve ter fungos no solo, não é? Micro-organismos na água, não é? E a gente vê água, a gente vê solo, a gente vê que o clima é um clima tropical. Então, todos esses elementos, né? Os seres vivos e os elementos não vivos, eles vão se relacionar, não é? Um com os outros para a manutenção da própria vida, não é? Um ecossistema pode ser bem variado. Ele pode ser seco, alagado, com muitas plantas ou animais. Então a gente vê aí tipos diferentes de ecossistemas. Não é? Na primeira imagem a gente vê um bosque, não é, com certos tipos de animais, não é, certos tipos de planta, não é. A gente não vê água por perto, mas a gente vê árvores mais grossas com galhos retorcidos, né? Animais diferentes. E já na outra imagem a gente vê um ambiente mais aberto, com mais água, com outros tipos de animais. Então, os ecossistemas eles vão variar dependendo muito de muitos fatores, como local, não é, clima, umidade do ar, se chove muito, se chove pouco. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Uma savana, que é um tipo de vegetação lá da África, não é? Pode ser um ecossistema. Na savana a gente encontra elefantes, a gente encontra girafas, a gente encontra outros animais que a gente vê em muitos dos filmes. Não é? A gente vê árvores com certo tipo, a gente vê muito plantas rasteiras, não é? Então todos esses elementos, não é? O clima da savana ele é mais quente, não é? De que uma floresta tropical, então vai ter menos água, não é, na savana. Então esses elementos, né, não vivos com os elementos vivos, eles vão se relacionar. Os elefantes eles vão comer plantas, não é? As plantas elas vão produzir o próprio alimento através da água e da fotossíntese, que é quando a planta produz seu próprio alimento, que a gente vai estudar isso depois. Um deserto pode ser um ecossistema, não é? Um deserto é um lugar mais quente, mais seco, mas nele a gente encontra animais, a gente encontra até certos tipos de plantas, não é? Que eles vão estar adaptados a esse local, não é? Propício, né, para a vida, não é? Lembrando uma coisa importante: os animais eles se adaptam a um determinado tipo de ecossistema. Um mangue pode ser um ecossistema, não é? Vocês que moram aí perto do mangue, não é? Sabe que no mangue a gente vai encontrar gaiamum, siri de mangue, vão achar aratu, vai ter
aves que tem no mangue, plantas que tem no mangue, que não tem em outro lugar. Então, essa diversidade de seres vivos, com o clima, o solo, o tipo de água, não é? Todos esses elementos vão formar esse determinado tipo de ecossistema que é o mangue. Um rio pode ser um ecossistema também, né? Uma vez que tem os animais, né? Peixes, vai ter micro-organismos, vai ter as plantas aquáticas, a água, não é? Que tipos de animais vão estar dentro do rio e os que vão estar em volta do rio, tipo aves que pescam, não é? Os peixes para se alimentarem, não é? O tipo de clima que faz com que esse rio seja mais quente, seja mais úmido, mais frio. O oceano também vai ser um ecossistema, não é? Uma vez que nele vamos ter animais, vamos ter plantas oceânicas com mais algas, né? Vamos ter os corais, que os corais são uma espécie até um próprio coral vai ser um ecossistema, porque nele vai ter certos tipos de seres vivos microscópicos que vão fazer com que aquela pedacinho dali de nada, né, tenha uma vida constante. E todos esses animais, esses seres vivos, vão estar se relacionando. Um jardim também pode ser um ecossistema, uma vez que temos plantas, não é? Temos solo, temos ar, temos a luz do sol, né? Dentro desse jardim provavelmente vão ter insetos, vão ter micro-organismos no solo, não é? As abelhas vão e vêm, vão fazer a polinização das flores, então e um jardim também pode ser um ecossistema. Pode ser não, é um ecossistema. Né? 2. Organização de um ecossistema. Dentro de um ecossistema, os seres vivos e os elementos não vivos vivem de forma organizada para se manterem vivos. Né? Agora a gente vai assistir um videozinho, né, dando uma explicação melhor, e a gente volta com mais explicação. O que é um ecossistema? Um deserto, por exemplo, é um ecossistema. Ele é composto de seres vivos e fatores não vivos. Em geral, os ecossistemas são classificados de acordo com a quantidade de chuva e de luz do sol que recebem, além do tipo de solo. Desertos não têm muitas chuvas, logo, tem pouca água à disposição. Assim, os animais que habitam esse tipo de ecossistema devem ser capazes de sobreviver com pouca água ou nenhuma água por períodos longos. O sol é intenso, o que causa muito calor. O solo é delicado e nem um pouco favorável para o crescimento de plantas. Mesmo sendo muito quente e seco, o ecossistema deserto apresenta uma comunidade de animais e plantas que se adaptaram à vida nessas condições. Cactos podem armazenar água. Cangurus dormem embaixo da terra, onde é mais fresco. E corujas caçam à noite quando o sol já se pôs. Em um ecossistema, a comunidade pode se dividir em diferentes populações. Estas são compostas de apenas um tipo de organismos. Cada organismo tem o seu próprio lar, o que chamamos de habitat. O habitat dos escorpiões, por exemplo, é a areia. Claro que existem também ecossistemas aquáticos, como pântanos, lagos, rios e oceanos. E eles também são formados por uma comunidade adaptada à sobrevivência nesse tipo de ambiente. Cadeia alimentar. Cadeia alimentar é a relação de um ser vivo com outro ser vivo ou elemento não vivo para manter-se vivo. Aí nós temos essa cadeia alimentar, não é? A planta, ela precisa do sol, da luz do sol, né, para viver. E é através da luz do sol que ela produz o próprio alimento, que a gente ainda vai estudar nas próximas aulas, como isso acontece. Aí temos um grilo, que o grilo ele vai precisar da planta, né, para sobreviver, que ele vai comer a plantazinha. O sapo ele vai se alimentar de insetos, como grilo, como aquele zigue-zigue, não é? Então, cobras, as cobras vão se alimentar de animais pequenos, como
ratos, que muitas vezes comem plantas, comem sementes, né, comem sapo também. E o falcão, eles vão se alimentar, não é, também de animais maiores, né? Também vão se alimentar de animais tipo ratos, que comem plantas ou que roem frutas, não é? Então, a cadeia alimentar é isso aí, não é? Também chamada de teia alimentar ou sequência alimentar. É quando um ser vivo não é, se alimenta de outro, que se alimenta de outro, que se alimenta de outro. Então, isso cria uma cadeia ou uma teia alimentar. Vamos para mais exemplos. Uma cadeia alimentar aquática. Né? Vamos começar de baixo para cima. Aí nós temos os micro-organismos, não é? Tipo os larvas, bactérias, não é? Que vão alimentar, não é, o quê? Camarões, crustáceos, né, ostras. E esses maiorzinhos vão alimentar o quê? Peixes maiores, né? E esses peixes maiores vão alimentar os maiores, que vão alimentar os maiores. Então, a cadeia alimentar sempre vai partir dos menores para os maiores. Praticamente sempre assim, né? Temos uma outra cadeia alimentar, onde o milho, não é, foi comido pelo rato, o rato vai ser comido pela cobra e a coruja vai comer a cobra. Não é? Então, essa sequência, né, de um se alimentar do outro, não é o que a gente chama de cadeia alimentar, ou teia alimentar, ou sequência alimentar também. Vamos agora ao nosso resumo. Vimos que um ecossistema é um conjunto composto por seres vivos e elementos não vivos, sendo eles são de vários tipos. Animais, plantas e fungos são exemplos de seres vivos. Água, solo, clima são exemplos de elementos não vivos. Em um ecossistema, seres vivos se organizam e se relacionam buscando sua sobrevivência. Fim. Por hoje é só. Beijos do tio.